Olá pessoal, tudo bem? Então vamos começar hoje mais uma aula, de cálculo, onde nós vamos conversar um pouquinho sobre o teorema do valor médio e a fórmula de Taylor com o resto de Lagrange. Bom, como a gente sempre faz, primeiro a gente vai bater um papo aqui, conversar um pouquinho a respeito de onde a gente utiliza essas coisas, esses ensinamentos, esses conceitos que a gente vem tendo aqui desde o início da nossa disciplina. Então, alguns exemplos práticos aqui, a respeito da aplicação, dessas disciplinas, desses conceitos aqui. Então, o teorema do valor médio, é um teorema que é fundamental na análise das funções e possui várias aplicações práticas. Tá? Entre elas, podemos falar sobre aplicações em física, tá? Onde a gente vai utilizar para poder modelar movimentos e entender as propriedades de alguns sistemas dinâmicos dentro da física. Na economia, esse teorema, ele trata de processos, procedimentos para poder entender como as variáveis mudam em relação ao tempo, identificar taxas de crescimento, por exemplo. Na engenharia, que é o nosso caso aqui. Então, na engenharia, o teorema do valor médio é muito utilizado para otimizar processos, tá? E resolver problemas de projetos de sistemas. Então, vocês vejam que esse teorema tem grandes aplicabilidades dentro do processo. Vamos conversar um pouquinho sobre a fórmula de Taylor, o resto de Lagrange e as aplicações práticas. Então, a fórmula de Taylor é uma ferramenta poderosa, que serve para aproximar as funções usando polinômios. Então, a gente vai trabalhar com polinômios aqui de agora em diante na nossa disciplina. O resto de Lagrange fornece uma estimativa de erro na aproximação. Então, a gente já viu essa questão de erro, quanto ela é importante. Então, o resto do Lagrange ele vai nos trazer esse conhecimento básico aqui, para que a gente possa entender quais são os limites das aproximações que a gente tem nos nossos cálculos, nas nossas práticas aqui. Alguns conceitos práticos, problemas reais de matemática, a gente vai utilizando também aqui a questão da fórmula de Taylor e o resto de Lagrange. Os nossos cálculos computacionais, eles têm alguns problemas na questão de otimização do uso dos dois sistemas. Então, a gente tem que pensar nisso quando a gente vai fazer os nossos processos. Então, o teorema de Taylor, a fórmula de Taylor, o teorema do valor médio e o resto do Lagrange, a gente pode utilizar para simplificação de funções. Então, simplificar as funções para quê? Para poder facilitar os cálculos matemáticos, para poder facilitar o tempo gasto na computação e melhorar os algoritmos que a gente utiliza. Otimizar esses algoritmos, então aplicar a fórmula de Taylor para que a gente possa fazer essa otimização, possa fazer que esses cálculos matemáticos possam ser mais eficientes computacionalmente falando. Quando a gente fala de modelagem computacional, então a fórmula de Taylor é muito aplicada aqui para que a gente possa melhorar as aproximações, permitindo soluções mais rápidas e mais precisas. Então a gente já deu aqui um contexto básico de como que esses conhecimentos que a gente vai ver a partir de agora, eles podem ser aplicados no nosso dia a dia. Conforme a gente vai conversando aqui, a gente vai vendo as aplicabilidades dos conhecimentos. Então, é algo que a gente foca muito nas nossas disciplinas aqui, aonde eu aplico isso, professor? Onde eu utilizo isso? Então, a gente tem sempre procurado trazer esse conhecimento atrelado na aplicabilidade. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho do teorema do valor médio. Então, o teorema do valor médio ele faz uma afirmação, que uma função f de x, ela é contínua num intervalo fechado entre a e b, então onde os extremos estão dentro desse intervalo, e ela é diferenciável em um intervalo aberto, a e b. Então, vocês vejam, ela tem que estar dentro de um intervalo fechado, mas a sua diferencial, ela está dentro do intervalo aberto, ou seja, os extremos, as extremidades, elas não estão contidas dentro do nosso intervalo de solução. Então, existe um número, dentro disso existe um número C, dentro desse intervalo AB, tal que
a derivada, né, dessa função no ponto C é igual à função no ponto B menos a função no ponto A, então a solução de função no ponto B menos a função no ponto A, dividido por B menos A. Tá? Então esse resultado vai indicar o quê? Que algum ponto dentro desse intervalo, né, que em algum ponto desse intervalo a inclinação da reta tangente, que a gente já viu nas outras disciplinas, que a gente já viu nos outros trabalhos de cálculo, né, que eles estão interligados à função diferencial, né, então as derivadas e as funções diferenciais. Então, em algum ponto dentro do intervalo, a inclinação da reta tangente na função é igual à inclinação da reta secante que liga os pontos A, F de A e B, F de B. Então a gente vai aqui trabalhar, fazer alguns exemplos, né, dentro da disciplina, para que a gente possa quantificar qual é esse valor médio que a gente está falando aqui. Então vamos lá, primeiro pegar um exercício aqui resolvido para a gente poder trabalhar isso aqui, depois a gente vai dar exercícios para vocês poderem praticar aqui durante a aula e também como tarefa aí para depois entregar aí para que a gente possa fazer as avaliações. Então dentro de uma função f de x igual a e de x, faltou e de x, então o e de x ali, que é a nossa função, no intervalo fechado, né, entre 1 e 3. Então, verificar, através do termo valor médio, qual é esse ponto C, né, que vai satisfazer essa solução. Então, a primeira coisa que a gente faz é calcular a inclinação da reta secante. Então, o que eu faço? Aplico naquela fórmula, que é f de A, né, que é f de 3, f de 3 menos f de 1 dividido por 3 menos 1, né, que é o A e o B ali. Então, qual é a função f de 3? Então, é e elevado a 3, né? Não é x elevado a 3, que é a minha função, que é 9, e é x elevado a 1, que é a minha função, que é 1 também. Então, 9 menos 1, né, divididos por quem? 3 menos 1, 2. Então, 9 menos 1 dá 8, né? 8 divididos por 2 dá 4. Então, o 4 significa a inclinação da reta secante. Bom, o que nós devemos fazer? Pegar minha função, que é a função f de x, que é igual a x ao quadrado, né, que está aqui, ó. A gente pode verificar aqui faltou, né, houve um erro de digitação e faltou a minha função. Qual é a derivada de x elevado ao quadrado? É 2x, tá? Então, a gente iguala a derivada ao coeficiente angular, então faz 2c, né, que no caso é o valor que eu estou procurando, que é o meu valor de x, que é igual a 4. Né? Logo, passando 2 dividindo, o meu C é igual a 2. Então, existe um C, né, igual a 2 dentro da derivada, né, da minha função inicial. Né? Então, minha função inicial era x ao quadrado, minha derivada é 2x. Né? Então, existe um valor dentro desse intervalo entre 1 e 3 que satisfaz o meu valor médio. Né, porque o 2 está dentro desse intervalo. Né? Então, dentro da reta dos reais, o 2 está contido nesse intervalo entre 1 e 3. Então, esse aqui é um exemplo, né? A gente vai fazer mais exemplos durante a aula, mas esse é um exemplo que a gente tem aqui. Bom, vamos falar um pouquinho aqui do Taylor, né? Com o resto de Lagrange. Então, vamos lá. Então, mesma coisa, a gente coloca a fórmula aqui, coloca a definição desse termo, e depois a gente faz alguns exercícios. Então, a fórmula de Taylor, a expansão de Taylor, ela aproxima uma função f de x, que a gente vai dar, por um polinômio. Tá? O desenvolvimento dessa ordem de torno de x é dado por essa fórmula aqui. F de x é igual a f de a mais f, a primeira derivada de a, x menos a segunda derivada de a divididos por 2 fatorial de x menos 2 elevado ao quadrado, e assim sucessivamente. Então, se você pegar uma primeira derivada, um primeiro processo, f de x é igual a f de a. Se você fizer a primeira derivada, o que você faz?
primeira derivada no ponto A, x menos a elevado a 1. Por quê? Porque é a primeira derivada. Nesse caso aqui, a segunda derivada, então é f, é a segunda derivada de a, divididos por 2 fatorial. Se fosse a terceira derivada, seria f de a terceira derivada de a, divididos por 3 fatorial, x menos a elevado ao cubo, e assim sucessivamente. Então, aqui está a fórmula, né, de n vezes esse processo. Tá? E o termo do erro de Lagrange, né, aqui está generalizado, né? Então é o que? É f de n mais 1, né? Então o n aqui é qual é o resto que eu estou procurando, né, na função que eu quero, n menos 1 fatorial, x menos a, n mais 1, como expoente da minha função ali. Né? Então, dentro de um intervalo a de x, né, para algum c qualquer, eu vou chegar a essa fórmula aqui. Vamos ver como é que a gente utiliza isso aqui. Então, um exemplo. Então, aproximar a função f de x elevado que é igual a e elevado a x, tá? Em torno do x igual a zero, tá? Na ordem 2. Então, o meu n é igual a 2. Então, vamos lá. Qual é a fórmula? Então, f de x é igual a f de a. No caso, a é o meu zero. Então, f é f de zero, mais a primeira derivada no ponto zero de x, mais a segunda derivada no ponto zero de 2 fatorial, x elevado ao quadrado, tá? Porque o meu a é zero, tá? Então, o meu n é 2, então é a segunda derivada. Tá? Então, vamos calcular isso aqui. Então, fazendo os cálculos, né, que a gente tem aqui, a minha função é elevado a x. Então, e elevado a x é aproximadamente 1 mais x ao quadrado sobre 2. Tá? Então, o x está ao quadrado aqui. Então, essa derivada aqui é 1. Né? Essa derivada aqui é 1. Né? Então, fica o x. E essa derivada aqui é 1. Esse valor aqui é 1. Então, é e elevado a 1, dá e elevado a 0, que dá 1. A derivada de e elevado a 0, que é o próprio 1, x, mais a segunda derivada de elevado a 0, né, divididos por 2 de x ao quadrado. Claro, é uma função extremamente simples aqui, né, elevado a x, para que você possa fazer as derivadas, mas isso pode trazer vários outros exemplos de funções muito mais complexas aqui para a gente poder fazer a derivada. E o cálculo do erro, né? Então, qual é o erro no n igual a 2? É f de 3 de c, 3 fatorial x elevado ao cubo. Então, como que a gente resolve esse problema aqui, né? Então, fazendo as substituições que a gente da função e elevado a x dentro das minhas funções, o que eu tenho? Eu tenho que o meu erro, R2, né? O erro do n igual a 2, é igual a e elevado a x sobre 6, fatorial de 3 é 6, de x ao cubo. Como f de 3 na função x é igual a e elevado a x, né, tomamos que c é igual a x. Então, fazendo as substituições aqui, nós vamos ter que o meu erro, né, com n igual a 2, é de 0,1, que é o que a gente tinha aqui no problema, né, no início do problema, tá? Elevado ao cubo, isso dá aproximadamente 1,1005 divididos por 6, vezes 0,001, que é o 0,1 elevado ao cubo. Isso me dá um erro aproximado de 0,00018. Então, assim, a aproximação desse erro, né, a aproximação que a gente foi buscar aqui, tem um erro máximo aproximado de 0,0018 para um x igual a 0,1. Então, se você for alterando esse x para 0,2, 0,01, se for fazendo essas alterações, você vai ter erros erros maiores ou menores de acordo com aquilo que você está buscando. E isso é importantíssimo para o processo que a gente tem, por exemplo, computacional. Qual é o erro que eu vou buscar para a solução do meu problema? Como é que eu vou fazer isso? Né? Então, eu vou buscar através de Taylor, através da regra do resto de Lagrange, né? Qual que é o erro máximo que eu vou ter em uma determinada função,
né, em um determinado ponto que eu determino. Então, isso é importantíssimo que a gente traga isso aqui para a solução. Então, o que, que nós vamos fazer agora? Então, nós vamos trabalhar agora mais alguns exercícios. Eu vou fazer mais alguns exercícios aqui com vocês na lousa. Vamos trazer algumas outras funções mais complexas, né, para que a gente possa resgatar os conhecimentos de diferencial aqui, quais são as derivadas que a gente tem, né? Trazer esses conceitos para cá, reviver esses conceitos lá de cálculo 1 e trazer para cá para que a gente possa utilizar, né? E depois eu vou deixar uma lista de exercícios, vocês vão fazendo e a gente vai corrigindo nas próximas aulas, tá ok, gente? Então vamos voltar aqui para a lousa e vamos fazer mais alguns exercícios e daí eu deixo para vocês, tá ok? Uma boa noite e obrigado.